Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé nessa noite, vamos engrandecer ao Senhor essa primeira semana, nosso primeiro dia na presença do Pai, honrando aquele que é digno da nossa presença aqui, né? Que é digno de todas as coisas, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Glória a Deus. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Assim diz Jesus. Então que nós possamos deixar as coisas que nos dão prazer aqui nesta terra para estar com Jesus, para servir a Jesus. Essa palavra ela diz respeito a isso, que nós devemos deixar as coisas que nos fazem, digamos assim, nos fazem bem aqui nesta terra, para que nós possamos servir ao Senhor, que nós possamos pensar naquilo que é eterno. A salvação ela é eterna. Essa vida é passageira. Tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar, mas a eternidade nos espera. E Jesus diz que nós devemos, aquele que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. O que é perder a vida? É renunciar tudo neste mundo para seguir a Jesus. Como diz aqui o versículo 24, né? Aquele que quiser servir a Jesus tem que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir a Jesus. Então, que nós possamos fazer isso. Tomar todos os dias a nossa cruz e seguir a Jesus. Renunciando às nossas vontades, aos nossos prazeres, tudo aquilo que nos faz bem, para que nós possamos honrar ao Senhor e Ele nos dará a recompensa. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta casa hoje. Que privilégio para nós estarmos na presença do Senhor esta noite, amém? Vamos honrar o Senhor com as nossas palavras. Senhor soberano, em Tua presença nós nos colocamos aqui em oração agora, Senhor. Clamando ao Senhor, Deus, nesta noite pela Tua presença, mas também te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós estarmos aqui nesta casa, Senhor, por nós chegarmos seguros, abençoados e protegidos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo, Jesus querido, que o Senhor faz no dia a dia de cada um de nós. Nós te glorificamos por isso, Senhor. E nesta noite, Jesus, nós te honramos, porque o Senhor nos trouxe nessa casa para que nós possamos adorar o teu nome, engrandecer o Senhor, mas também ouvir a tua voz, o direcionamento do Senhor para mais uma semana que se inicia. Que o Senhor se faça presente nessa reunião, que o Senhor faça-se presente em nós aqui esta noite, que teu Espírito Santo tenha liberdade nesta casa, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória e a tua unção aqui neste lugar. Que o Senhor venha com poder e glória sobre cada um de nós e que nós possamos, Jesus querido, te honrar com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus oramos e graças te damos. Amém e amém. Vamos agradecer ao Senhor com nossos louvores, adorar aquele que é digno, aquele que é santo, que é justo, que é fiel. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor.
minha fé fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 É só nessa presença de Jesus, só na presença do Senhor, que você vai encontrar um lugar de paz. Que você vai encontrar tudo que você precisa para viver e sobreviver. É só no Senhor que você vai encontrar o refúgio, o descanso, aquilo que tua alma precisa. É só no Senhor que você vai encontrar o afago, o abraço, o carinho, a atenção. Muitas das vezes temos buscado tanto neste mundo, todas essas coisas, e não nos saciamos, não encontramos, porque o mundo não pode nos oferecer. Mas Jesus pode, Jesus tem isso para nos oferecer. Tudo isso e muito mais Jesus tem. Então vá para o Senhor, vá para esse lugar, onde você pode encontrar a paz que a sua alma tem buscado tanto, em tantos lugares, em tantas situações. Vá para o Senhor e encontre a paz que excede todo entendimento. A paz que só Jesus pode nos dar. Vá para Jesus esta noite e você não vai se arrepender, você não vai voltar com suas mãos vazias, você não vai voltar com seu coração atribulado, abatido, ferido, machucado. Você vai voltar sarado, curado, restaurado pela presença do Senhor, que é a fonte inesgotável de vida. É em Ti que nós encontramos, Senhor, tudo que precisamos. Tu és tudo para nós. Aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por este lugar que nós podemos nos achegar ao Senhor. Feche os teus olhos e imagine este lugar. Imagine você diante do Senhor. Imagine você chegando diante dele, ferido, machucado. Imagine você chegando diante do Senhor. Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus apenas com os nossos trapos. Chegamos diante do Senhor sujos e o Senhor nos recebe. Imagine Jesus abrindo os braços para você agora e te recebendo, te abraçando, te encontrando da maneira que você está. Você não precisa se enfeitar para chegar diante dele. Ele te recebe como você está. Então, nessa noite, sem reserva alguma, chegue diante do Senhor e Ele transformará a sua vida. Ele transformará o seu viver. E tudo ao seu redor vai ter brilho, vai ter luz, porque Jesus reina em você. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos te adorar, porque o Senhor nos encontrou. E o Senhor fez uma boa obra em nós. Aleluia. Vamos adorar o Jesus. Glória a Deus. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração por inteiro. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor.
Senhor, arrebataste meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo e as nossas vidas, Jesus. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração por inteiro. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Aleluia. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipo como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipo como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Oh, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Aleluia. Grande Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos escolheram estar aqui esta noite? Oh, aleluia. O Espírito Santo nos convidou. E nós aceitamos esse convite, por isso nós estamos aqui. Nós escolhemos estar aqui na presença de Deus, escolhemos louvar ao Senhor, por quem Ele é para nós. Jesus é o nosso Salvador. Eu escolho te louvar por tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim entrego em tuas mãos, pois assim pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de
ti. Sei que fui criado para a tua glória. Com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti. Totalmente fiel até o fim. Determinado a ver teu reino crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Maior é Jesus na nossa Glória a Deus, vida, aleluia. aleluia. Aplauda aquele que é Oh, grande, aquele que é forte, que é poderoso. Aleluia, toda honra seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar agora que Deus é digno, que Jesus é santo. Amém? Aleluia, Jesus. Eu convido você que conhece essa canção a cantar ao Senhor, a fazer dela uma oração a Deus, uma declaração da santidade do Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Vamos cantar digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno,
arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, só Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Declare santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Para sempre te adorarei. Para todo sempre seja adorado, Jesus. Para todo sempre, Senhor, seja engrandecido e exaltado. Porque não existe outro como tu. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro que foi imolado, Senhor, entregue em nosso lugar. Tu foi, Senhor, o resgate, Senhor, oferecido a nós. Obrigado, Jesus, pela salvação concedida aos teus filhos, ao teu povo, Senhor. Nós te honramos nessa noite, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. A tua igreja te adora nessa noite, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao santo, ao digno, ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui seja toda a honra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Que coisa gostosa a gente louvar a Deus, né? Coisa boa a gente poder sentir a presença de Deus através dos louvores. Sabendo que a nossa adoração, ela chega ao Senhor como uma oferta, né? Como uma oferta. Todas as vezes em que nós nos colocamos a louvar, não apenas aqui na igreja, em qualquer lugar que a gente esteja, na nossa casa, na nossa intimidade, não importa. É uma oferta a Deus que chega e Ele recebe. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Vou passar aqui para o Beto. Passar o microfone. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, aplauda Ele em nome de Jesus, aleluia. Santo é o nome dEle. Só Ele é digno de toda honra e toda glória.
que é? O que é? É uma maçã. Pode se sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Quero que você preste bem atenção nessa noite. Solta o fundo lá. Solta o fundinho. Né? O que é isso? Uma maçã. É bonita? É bonita ou não? Bem vistosa, né? Né? Vontade de dar uma mordida nela. Não é verdade? Olha que coisinha linda. Agora eu quero chamar duas pessoas aqui para vir aqui na frente, tá? Você vai olhar essa maçã, vai analisar ela, aí você vai falar se você comeria ela ou não. Tá? Não é para falar como ela é ou é só para vir analisar e falar eu como. Muito da hora essa maçã. Ou falar não, eu não como. Só isso. Pode vir duas pessoas. Analise ela. Analise bem. Olhe. Você comeria essa maçã? Por quê? Não fale. Pode vir. Você comeria essa maçã? Por que será? Né? Isso é pessoas em cima do altar. Aparentemente, uma coisa linda. Gostosa de se ouvir, de comer. Mas a hora que você vira, quem comeria essa maçã? Né? Por esse lado, vai dar uma mordida. Mas a hora que você vê realmente por dentro, você vê que não tem nada, nada para oferecer. Assim, tem muita coisa para te oferecer, para te alimentar. Mas a hora que você vira, que você vê realmente o interior, você vê que não tem nada para te oferecer. É assim que as pessoas estão em cima do altar hoje, fazendo isso. Aparentemente bem engravatado, com um sapato caro no pé, uma calça de linho, camisa de linho, a gravata, muitas das vezes, da pessoa, dá para comprar a roupa inteira que eu tô. Mas o que falta? O que falta é o interior, né? Não sou perfeito, não sou melhor que ninguém. Apenas estou ensinando a palavra. Mas glória a Deus. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então, não fique procurando pessoas bonitas, pessoas agradáveis, assim, aos seus olhos. Que muitas das vezes você fala, nossa, aquele lá, ele traz uma palavra, ele revela, ele faz isso, ele faz aquilo, mas por dentro está oco. Não tem nada para oferecer. Muitas das vezes as pessoas dão glória a Deus porque ele falou para falar e muitas das vezes acha que vai acontecer algo, mas nada acontece. Porque dentro está vazio. Glória a Deus. O que eu quero trazer hoje é que quando Jesus entra na casa, ele transforma. Ele cura, ele liberta. Eu quero falar sobre as 12 casas que Jesus entrou e o que ele levou a cada uma delas. O propósito específico é revelar como a presença de Jesus transforma lares e corações,
mostrando que quando ele entra em uma casa, ele não sai sem deixar marcas de cura, alegria, salvação, restauração, fé e propósito. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus entrou em diferentes casas. Nenhuma dessas visitas foi comum. Cada entrada foi marcada por uma ação poderosa, em um ensinamento profundo ou um milagre transformador. Ao visitar lares, Jesus tocou corações, curou enfermos, perdoou pecadores e manifestou o reino de Deus em ambientes cotidianos. Essa jornada por 12 casas nos mostra que ele continua desejando entrar nas nossas casas hoje e levar com ele só o que ele pode oferecer. Ninguém nessa terra pode oferecer nada. Nem cura, nem libertação, nem salvação, nada. Tem muitas pessoas ali falando que eu curo, eu liberto, eu faço aquilo, eu faço acontecer. Mas não faz nada. Se Jesus não tiver na vida, não tiver dentro dele, para preencher, não acontece nada. Tá como aquela maçã, que ao você ver tá bonita, vistosa, mas por dentro não tem nada. E a primeira casa, você que tem a sua Bíblia e quer acompanhar, em João, capítulo 2, versículo 11. João, capítulo 2, versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. A primeira casa que Jesus entrou foi em Caná, para levar alegria. Em meio a uma festa de casamento, o vinho acaba. E com ele a alegria. Mas Jesus transforma a água em vinho e o que era escassez se torna abundância. Foi o primeiro milagre de Jesus e um símbolo poderoso de que, aonde ele está, a alegria é restaurada. E hoje Jesus deseja restaurar a alegria nos lares, onde a rotina, os conflitos, ou a dor apagam o brilho. Onde ele entra, a alegria volta a fluir. Para quem não sabe, em Caná da Galileia, foi uma festa de casamento, que Jesus foi convidado. E todos sabem a história que acabou o vinho, né? Aí ele vai até os mordomos da casa ali e tal, e pede para que encham aqueles 6 vasos, talhas de água, né? E cada talha daquela, alguém sabe quantos litros ela acumulava? 100 litros. Então, somando 6 dá 600 litros. Quanto custaria 600 litros de vinho hoje? Quanto Jesus cobrou? Nada. E o que estão cobrando em cima do altar para fazer milagre? 600 litros de vinho. Pode aí o vinho mais barato que for aí. Né? Bebi muito. Né? Vamos por aí. E foi o melhor vinho da festa. E ele não cobrou nada. Nada. O que mais que eu tenho para falar? Em quem que você está acreditando? Na palavra de Deus, em Jesus? Ou quem está atrás do altar ali? Ah, mas eu não posso acreditar. Pode, mas analise. E ver se realmente a pessoa é de Jesus ou não. Porque falar, qualquer um fala, até papagaio fala.
Se você catar ele de pequenininho e começar a ensinar ele, ele vem aqui e prega a palavra. Ele prega bem mais que muitos pastores aí. Mas e aí? Não tem nada para oferecer, igual a maçã. Então deixa Jesus entrar e restaurar a alegria no seu lar nessa noite. Amém? Segunda casa. Na casa de Pedro, para levar a cura. Então vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 30. Só voltar um pouquinho para trás aí. Marcos, capítulo 1, versículo 30. Diz assim: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela, a Jesus. Então se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Maravilha ser curado por Jesus. Ao visitar a casa de Pedro, Jesus encontra a sogra dele doente. Ele a toca, cura sua febre e ela se levanta para servir. A cura é imediata e a disposição é renovada. Jesus entra em lares marcados pela enfermidade e restaura o vigor. Ele cura não só o corpo, mas também a alma cansada. E para curar a sogra de Pedro, todos sabem da história, Jesus cobra 300 denários. Não, né? Ué, por que estão cobrando aí para curar hoje também? Oxe, tá errado, não tá? Tá esquisito esse negócio hoje aí de curar e libertar aí por dinheiro, não tá? Jesus cobrou quanto aqui para curar ela? Nada. Ele apenas levou a palavra e a curou. Veja aí onde você está indo aí, atrás do que você está indo, tá? Quero ser breve, tá, queridos? Não quero tomar muito tempo, não. Terceira, na casa de Levi, para levar o perdão. Lucas, capítulo 5. Eu quero que todos abram a Bíblia aí para vocês verem que realmente eu não estou falando mentira aqui. Estou falando nada que não esteja escrito. Então, Lucas, capítulo 5, versículo 29. Deixa eu achar aqui, minha Bíblia está meio apagadinha, tá? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles. Até aí. Levi era cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade. Mas Jesus o chama para segui-lo e aceita um banquete em sua casa. Enquanto os fariseus criticam, Jesus declara que veio para os doentes e pecadores. Mesmo que nossa casa tenha um passado marcado por erros, Jesus entra para restaurar, perdoar e recomeçar. O que é pecado? Não quero falar de vício, de prostituição, nada hoje, mas o que é pecado? Pecado é você estar atrás do altar e enganar os outros. Pecado. Falando coisas que você não faz e que você não é. É pecado. Enganando os outros.
Às vezes vai pedindo dinheiro, falando que você vai curar. A pessoa muitas das vezes já recorreu a tantos lugares, tantos médicos, foi desenganada, e ela está lá com o seu último centavinho lá, ela vai e faz um pix para ser curada, para ser perdoada. Quanto Jesus cobrou para perdoar Levi? Nada. Eu podia encerrar aqui. Podia encerrar aqui. Mesmo que nossa casa tenha um passado marcado por erros, Jesus entra para restaurar, perdoar e recomeçar. Então, que a gente possa recomeçar hoje. Se restaurar hoje, que Jesus entra para perdoar. Amém? Quarta casa. Na casa em Cafarnaum, para levar restauração. Está em Lucas, capítulo 5. Dezessete. Lucas 5, 17. Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Um paralítico é levado até Jesus por 4 amigos, que o desceram pelo telhado. Jesus, vendo a fé deles, perdoa os pecados e cura o corpo do homem. Restauração total. Lares onde a fé e unidade se tornam palco de milagres, Jesus honra a perseverança e transforma impossibilidades. Aí no final de tudo, Jesus vai lá e fala: depois você faz um pix para minha conta. Porque eu curei ali o paralítico que vocês desceram ali do telhado ali, eu nem queria fazer isso. Eu curei ele, e depois vocês mandam um dinheirinho para mim. Umas moedas. Não. Jesus viu a fé deles. Imagine, 4 rapazes, 4 homens, carregando uma maca. A multidão não deixava ele chegar até Jesus. Não tinha como. Muita gente. O que eles fizeram? Vai dar um jeito. Jesus vai curar ele. Subiram no telhado, não sei como que fizeram, né? Eu posso até imaginar, né? Puxaram com uma corda, subiu 2, ficou 2 embaixo, começou a erguer, 2 acabou de puxar lá em cima, depois abriram o telhado lá e desceram ele, né? Não sei como foi realmente a história, só fala que abriram o telhado e desceram o homem. E Jesus cura ele, perdoa os pecados e não cobra nada. Nada. Então deixa Jesus entrar na sua casa, para que sua casa torne um palco de milagres, coisas que a gente não consegue deixar, não consegue se livrar, vamos dizer assim. Jesus entrando na nossa casa, ele faz tudo isso, basta a gente deixar. Quinta casa, casa de Simão, o fariseu, para levar cura interior.
Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois as enxugou com os seus cabelos, beijou os pés e o ungiu com o perfume. Enquanto Simão apenas observava uma mulher pecadora, unge os pés de Jesus, ele a perdoa e ensina que quem muito foi perdoado, muito ama. Um ambiente frio se torna um altar de adoração. Jesus quer curar corações duros e quebrar cadeias de orgulho. Ele transforma nosso lar em um lugar de perdão e amor. Eu não vejo aí esses pastores aí, tá? Tô falando no modo geral. Sai na rua aí curar prostituta, curar os doentes aí na sarjeta. Você sabe me dizer por quê? Porque eles não têm dinheiro. Porque eles não têm dinheiro. O que eles têm para oferecer? Vou parar meu carrão lá perto das prostitutas lá para curar? Eu não. Eu vou lá na igreja ficar mais rico. É assim, a igreja hoje virou comércio. Virou comércio. Não que a igreja não precise de verba para pagar aluguel, água, força, ajudar um irmão lá que está sem uma comida, está com uma força atrasada. Lógico que precisa. Ninguém aqui é tonto demais para falar que a igreja não precisa de dinheiro. Precisa. Precisa. Mas tem igrejas grandes aí que tem membros passando fome e o pastor não vê. O pastor não vê. Não vou nem falar mais nada, né? Vamos lá para a sexta. Vamos terminar já já, tá? Na casa de Jairo, para levar vida. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, o dirigente das sinagogas, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada, salva. Eu vou ler de novo, ele diz: não tenha medo, tão somente me pague e ela será curada. Somente creia, creia, e ela será curada. A filha de Jairo estava morta, mas Jesus entra em sua casa e diz: não temas, crê somente. Ele a ressuscita diante da família, trazendo esperança onde havia luto. Mesmo que algo pareça morto, um sonho, um relacionamento, a fé, Jesus pode trazer vida de novo. Ele é a ressurreição. Eu não posso fazer isso, a não ser que Jesus me permita fazer. Mas eu vou ser bem sincero. Hoje em dia,
vai ser muito difícil. Por causa dessas ladainhas que estão fazendo aí, Jesus não vai permitir. Até porque, acho que pela vida espiritual que a pessoa leva. Né? E outra, não vou falar por mim, mas... Agora imagine, tem um pastor lá numa igreja, chega um paralítico numa cadeira de roda. Nunca aconteceu isso com ele. Chega um paralítico, cadeira. Não anda, vamos dizer, desde nascença, nasceu assim. Ele vai, toca, a pessoa levanta e anda. Ele vai agradecer Jesus ou ele vai levantar o ego dele? Você está entendendo por que Jesus não deixa mais acontecer isso hoje? É por causa disso. Porque ele já não vai mais pregar nas igrejas porque ele adora Jesus, porque ele quer levar o evangelho. Ele vai pregar porque ele vai ganhar dinheiro em cima disso. O pastor lá, o pastor Alberto, o pastor não, o presbítero Alberto, profetizando. Mas ainda não, não é tempo. O presbítero Alberto colocou a mão, o cara levantou da cadeira de roda e saiu andando. Não vai ver onde pôr gente aqui. Vai ter que fechar a rua aqui, ó, encher aí de cadeira na rua. Na verdade, ninguém vai querer sentar, vai ficar tudo de pé no meio do mato ali. Vai encher, gente. Vai encher, cara. Por quê? Só que aí o que vai acontecer? Eu não falo de mim. Misericórdia, que eu morra antes que isso aconteça. Eu não quero isso. Mas imagine, vou levantar meu ego. Não, ó, eu curo, eu liberto. Aí começam a pagar 10 mil, 20, 30 mil para mim ir na igreja. Por quê? Porque vai encher de gente na igreja, através de mim, porque eu vou levar lá uma cura. Que cura o quê? Por que Jesus não deixa mais isso acontecer? Deus não permite. É por causa disso. É por causa disso. Antigamente você via. Você via. Tem uma igreja, eu não lembro o nome, ela tinha até um lugar lá, não sei se é Deus é Amor. Sei que tem algumas igrejas que tem um lugar onde eles colocaram cadeira de roda, muletas, enfim, várias coisas ali. Que teve um milagre realmente na igreja. Mas hoje, acho que faz mais de 20 anos que eu não vejo. Vou falar daqui de Piracicaba. Você já ouviu aí um falar aí que uma pessoa saiu andando na igreja quando o pastor orou? Quem é que ouviu? Quem é que ouviu? Ninguém ouviu? Então não está acontecendo. A pessoa foi curada de leucemia, câncer, trombose. Eu não escutei. Não tem nenhum anúncio aí, nenhuma igreja falando isso. Por quê? Por causa disso. Para não levantar o ego. Aí a pessoa vai ficar soberba, porque eu faço. É sério. Deixa Jesus ressuscitar o que parece morto na sua vida. 7. Na casa de Marta e Maria, para levar a palavra. Lucas, capítulo 10. Hoje está facinho, tudo em Lucas, João, né? Só ir girando uma página. Hein? Duro quando começa a falar Naum, Miqueias, né? Osé, aí já começa. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa.
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus entra na casa dessas irmãs e ensina Maria. Maria ouve atentamente aos seus pés. Marta se distrai com afazeres, mas Jesus ensina o valor de priorizar sua presença. Nosso lar precisa de um lugar, ser um lugar onde a palavra tem espaço, onde a presença dele é mais importante que as ocupações. Quantas vezes a gente não se distrai com coisas irrelevantes e acaba deixando a melhor parte, a boa parte. Todas as vezes ficamos ali, passamos tempos no celular, muitas outras coisas, e pouco pegamos a Bíblia. Pouco oramos ajoelhado no quarto. E o nosso lar precisa ser um lugar onde a palavra tem espaço, onde a presença dele é mais importante que as ocupações. E Jesus, ele estava passando ali, num povoado, e Marta e Maria recebeu ele na casa delas. E como ele foi ensinar e pregar a palavra, ele cobrou para pregar e ensinar a palavra. Não, né? Por que tem gente cobrando para pregar? Ah, mas eu vivo da obra. Se a sua igreja consegue manter você, pagar você, para você fazer a obra, beleza. Só que, aí você tem que prestar atenção numa coisa. Você tem que estar 100% para a obra. Você pode viajar? Pode. Mas se ligarem para você, você tem que largar a sua viagem e voltar. Porque você está sendo pago. Está sendo pago para fazer a obra. Se a pessoa ligar 3 horas da manhã, se estiver dormindo, você vai ter que acordar, levantar e correr. Você está sendo pago para isso. Isso é ser 100%. Isso é trabalhar na obra. Trabalhar 100% na obra. Não é você catar o dinheiro que você ganha ali, viajar, desligar o celular, nem atender. Aí você vem falar que cobra porque você está fazendo a obra 100%? Mentiroso. Oito. Na casa de Zaqueu, para levar salvação. Mesmo Lucas, capítulo 19. Vamos um pouquinho para frente. Estou falando alguma coisa que não está aqui na escrita? Lucas 19, versículo 9. Lucas 19, 9. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu era um homem rico e mal visto, mas ao receber Jesus em sua casa, é transformado.
promete restituir o que roubou e ajudar os pobres. Jesus declara: hoje veio a salvação a esta casa. Quando Jesus entra, ele muda o caráter, limpa o passado e traz salvação. Nenhuma casa está fora do alcance da graça. Olha nesses pastores aí que tem muito dinheiro. Fala para devolver tudo que ele cobrou dos fiéis aí, para curar, para libertar, para fazer aquilo. Para ver se ele vai devolver. Ele não vai fazer como o Zaqueu. Não vai. E aí? Como que fica? Você acha que eles vão querer desfazer dos bens que eles adquiriram? Não vai. Não vai. Porque só quando Jesus entra, ele muda o caráter. Limpa o passado e traz salvação. Nenhuma casa está fora do alcance da graça. Nenhuma. Mas você tem que querer. Se você usou a palavra para juntar dinheiro, tá certo? É pecado também. E aí diz que não tem pecado nenhum. Diz que não tem pecado nenhum. Como não? Está pegando a aposentadoria dos idosos. Às vezes cobra para ir num lugar, aí a igreja fecha as portas e cobra a entrada do povo para assistir. Né? Como que pode isso? Jesus, onde ele estava, reunido assim com aquele monte de povo, ele fechou, não, vai cobrar X para a pessoa chegar até mim. Não. Nove. Na casa de Caifás, para enfrentar a injustiça e cumprir a profecia. Mateus, volta um pouquinho para trás agora. Mateus capítulo 26. Hoje eu não deixei nada marcado, estou procurando tudo aqui também. Mateus 26. Versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado injustamente. Mesmo diante da dor, ele permanece firme para cumprir seu propósito, dar sua vida por nós. Há momentos em que também enfrentamos injustiça, mas assim como Jesus, devemos permanecer firmes, pois há um propósito maior. Quem de nós já não foi injustiçado? Não vou mais pregar a palavra porque me injustiçaram lá e, né? É Jesus. Perfeito. Sem nenhum erro. Qual foi o erro dele? Então, acho que o erro dele foi não cobrar para curar. Você acha que se fosse assim, os fariseus iam se juntar a ele para ganhar dinheiro? Não é verdade? Mas não. Então, se você também foi injustiçado alguma vez, não se preocupe. Porque o único que pode julgar é Jesus.
Então, que você se mantenha firme, porque há um propósito maior sobre tudo isso. O diabo, ele quer fazer você desistir. Ele quer. Ele quer fazer a gente desistir. 10. Na casa do cenáculo para levar comunhão. Vamos lá em Lucas de novo, capítulo 22. Lucas 22, capítulo 12. Lucas 22, versículo 12. Perdão. Lucas, capítulo 22, versículo 12. Deixa eu achar aqui. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes pedia, lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes da sua morte, Jesus reúne os discípulos em uma casa para celebrar a Páscoa. Ali institui a ceia e reforça a importância da unidade e do amor. Nosso lar deve ser um lugar de comunhão, partilha, perdão e aliança, um lugar onde Cristo é lembrado sempre. Jesus nunca cobrou nada, queridos. Nunca cobrou por nada. Mas hoje a gente, infelizmente, só está vendo isso. Só está vendo isso. Tá demais. Hoje em dia dá vontade de desligar a internet, jogar o celular fora e ficar sem. Porque cada coisa que você vê aí, pastor abusando de criança, de adolescente, tá chegando o fim. Tá chegando o fim. Tá mais perto do que a gente imagina. Mais perto do que a gente imagina. 11. Estamos acabando. Na casa de Emaús, para levar visão espiritual. Lucas 24. Lucas 24, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 2 discípulos caminhavam tristes, sem reconhecer Jesus ressuscitado. Mas ao partir o pão em sua casa, seus olhos se abrem e o coração se aquece. Quantas vezes Jesus está conosco e não percebemos? Ele deseja abrir nossos olhos espirituais e reacender a nossa fé. A fé verdadeira, não essa fé mesquinha que está por aí. As pessoas vão mais na igreja não por Jesus, pelo pastor. Que fé é essa? Que fé é essa?
Glória a Deus. 12. E último. Na casa dos discípulos, para fortalecer a fé. João, capítulo 20. João capítulo 20, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos em casa. Tomé duvidava, mas ao ver as marcas, crê. Jesus fortalece a fé e declara: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus entra nos lares onde há dúvida, medo, insegurança e traz convicção, e a paz é renovada. Glória a Deus. Jesus nunca entra em uma casa por acaso. Cada visita é uma oportunidade de transformação. Ele entra com alegria, cura, vida, perdão, restauração, ensino, visão, salvação e poder. E o mais lindo é saber que ele continua batendo a porta dos nossos lares. Hoje, ele não entra como hóspede, mas como Senhor. Ele quer governar nossos dias, sustentar nossa família, fortalecer nossos relacionamentos e habitar plenamente em nossos corações. Que possamos abrir a porta todos os dias com fé, humildade e disposição de viver tudo o que Ele tem para nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, ele bate a porta das nossas casas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Assim como Satanás, ele vai plantando as coisas nos nossos dias para que possamos cair. Mas Jesus bate para trazer restauração, para trazer cura, libertação da enfermidade, enfim, muitas coisas. E que possamos abrir a porta para Jesus e não para Satanás. Porque muitas pessoas aí, pastores, enfim, eles estão dando lado para Satanás e não para Jesus. Amém, queridos? Que espero que tenham entendido, que tenham gostado e que vocês possam refletir também. Que maçã bonita, né? Maçã bonita. Mas ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso.
O que você está buscando? Isso aqui por fora? Você está buscando onde tem pastor bem arrumado, onde tem igreja grande? Estou falando que é errado você não ir na igreja grande, não. Estou falando isso. Não estou falando isso. Discernimento, sabedoria. Você tem que ver quem está lá no altar, se está assim ou está assim. Então, que você reflita, peça discernimento a Deus, que Deus é um só. Mas placa de igreja, tem um monte. Tem um monte. E nem sempre aquela igreja que acontece esse tipo de coisas, a pessoa congrega naquela igreja. Então, às vezes, a liderança da igreja traz isso para dentro da igreja, por falta de vigilância. Ah, eu vou trazer aqui um cantor aí, vou cobrar R$ 50 para entrar. Que isso, irmão? Que isso? Se você quer trazer um cantor famoso, beleza, então você arranca do bolso e paga ele. Mas não fecha a porta da igreja e cobrar a entrada. Não, tá errado. Cantores famosos que vivem disso, beleza. Mas aluga um estádio, aí você fecha o estádio e faz o show lá. Show. Não é um show. Mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja você vem é para adorar o Senhor. Por que você vai cobrar? Amém? Fiquem com essa palavra. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entro na tua presença neste momento, Pai. Pedindo para que o Senhor entre em nossas casas, Pai querido, restaurando, curando, libertando, Pai. Trazendo a verdade, Pai querido, que somente o Senhor pode trazer para nós, Pai. Senhor, não deixe, Pai querido, que caímos, Senhor, nessas ciladas do inimigo, Pai, que ele tem armando para nós, Pai. Que o Senhor possa mostrar que realmente o caminho é o Senhor, Pai. Não deixe, Senhor, que desviamos do caminho e o foco é a Tua presença, Pai. O foco é a Tua palavra. Então nos ensina, Pai. Abre os nossos olhos espirituais. Dá discernimento e sabedoria, Pai. Para que possamos seguir somente a Ti. A única verdade e a única ressurreição. A única cura que é o Senhor que pode trazer. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra. Não preciso acrescentar mais nada. Vamos apenas ter os nossos olhos espirituais abertos para que nós possamos nos conectar ao Senhor e não às coisas que este mundo tem oferecido, né? Como eu já falei no início, né? O mundo ele tem prazeres para nós, mas Jesus é uma fonte de vida eterna. E é essa vida eterna que nós devemos buscar. A palavra do Senhor já nos disse que nesse tempo em que nós estamos vivendo, viriam falsos profetas, falsos mestres, muitos cristos apareceriam, mas que era para a gente buscar a Ele. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 24, se eu não me engano, Jesus dizendo aos seus discípulos, se disserem que Jesus apareceu lá, Cristo apareceu lá, que Ele apareceu em outro lugar, não vão, não vão. São falsos. E nós temos visto hoje isso acontecendo. Quantos, como o Beto disse, quantos pastores, quantos homens, mulheres que estão em cima do altar e acabam se intitulando como deuses, como muitos cristos. E é a mentira de Satanás, é o engano de Satanás, é o falso profeta. A palavra de Deus diz que isso iria acontecer. Então nós precisamos ter discernimento para saber aqueles que são de Deus e aqueles que não são.
aquilo que é santo daquilo que é profano. E se a gente não tiver o discernimento do Espírito, nós não vamos saber. Não vamos conseguir discernir. Então, por isso, nós precisamos buscar discernimento espiritual. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente não venha a ser enganado. Isso é algo que eu sempre digo. Se a gente conhecer a palavra, se a gente tiver conexão com Deus, nós não vamos ser enganados. Muitas pessoas aí fora, como o Beto disse, fazem fila para ir atrás desses falsos profetas. E, infelizmente, muitas pessoas morreram por acreditar nesses falsos profetas. Que nós não sejamos essas, mas que nós possamos buscar a Cristo verdadeiramente. E que nós possamos ter os nossos olhos abertos, discernimento para podermos entender, compreender aqueles que realmente são de Deus. Porque, como o Beto disse, existem muitos aí que estão vivendo essa falcatrua, mas também existem aqueles que ainda são verdadeiros. Também existem aqueles que estão pagando preço pelo Evangelho, que estão entregando a sua vida para levar a palavra de Deus verdadeiramente. Então, nós precisamos nos apegar a esses que verdadeiramente estão vivendo para Cristo. E nos distanciar, né? Fugir da aparência do mal, como a palavra do Senhor nos diz. Para que nós possamos chegar à eternidade com Jesus, sem sermos enganados, sem sermos ludibriados pelas lindas palavras que Satanás tem para nós. Amém? Quer louvar? Esse louvor é da Lu Melpídio, que tem por título Que Amor é Esse? Eu quero que você reflita nessa letra, que tem uma parte que fala: que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse e não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. A única coisa que ele quer é o seu coração e a sua adoração. Só isso. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Aleluia. Em ti existe um espaço para nós, Senhor. Em ti existe um espaço para cada um de nós. Nós podemos nos achegar ao Senhor. O teu amor não é rejeitado. O teu amor, Jesus, não é oferecido apenas a alguns, mas a todos nós. O teu amor, Jesus querido, tem nos alcançado. E é por esse amor que nós estamos aqui hoje, Jesus. Obrigada por nos conceder este amor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Pela tua misericórdia, o Senhor nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Que essa palavra ministrada fique no teu coração. Que você vá ruminando ela durante a semana, né? Uma palavra feia essa, né? Mas não tem uma melhor para ser colocada aqui senão essa, né? Que a gente vá ruminando a palavra de Deus, né? Meditando nessa palavra, entendendo essa palavra, aquilo que ainda ficou de dúvida no seu coração, clame ao Senhor, peça para que o Senhor te mostre, para que o Senhor te oriente, para que o Senhor venha te instruir naquilo que ainda precisa ser instruído na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos passar para os dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu melhor para abençoar a casa do Senhor. Você pegue na sua mão, nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor. E em seguida você sai do seu lugar e traz aqui à frente. Amém?
Vamos nos colocar em pé? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E vamos orar. Amém. Pai, em tua presença, Senhor, mais uma vez em oração, nós nos colocamos aqui nesta noite. E neste momento, Jesus, para te agradecer, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, e apresentar ao Senhor e consagrar. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que trouxeram. Os que não puderam, que o Senhor abençoe da mesma forma. Aqueles que contribuíram, Senhor, ó Deus, via Pix, que o Senhor abençoe também. Prospera, Senhor. Dá toda sorte de bênção para os teus filhos. Que o Senhor venha, Jesus querido, honrando, Jesus querido, os filhos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não falte o pão de cada dia sobre a mesa do teu filho e da tua filha, Senhor. E que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha trazer tudo aquilo que a tua igreja precisa, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos e clamamos ao Senhor para que o Senhor entre com poder, glória e unção sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, Senhor, sobre essa vida que contribui com alegria, em nome de Jesus, e que não falte na tua casa também, Senhor. Que o Senhor prospere para que essas portas permaneçam abertas e que nós possamos, Jesus querido, levar o evangelho do Senhor a todas as pessoas, em nome de Jesus. Assim oramos e graças damos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Saia do seu lugar. Você que tem, você que não tem, saia do seu lugar, venha receber a unção. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre você as bênçãos que a palavra do Senhor nos diz, no livro de Deuteronômio 28, que essas bênçãos venham te alcançar, que essas bênçãos venham estar sobre a sua casa, a sua família, sobre os teus, sobre o seu trabalho. As obras das suas mãos sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bom, agora só nos resta agradecer a Deus, voltar para casa abençoado. Essa semana, na terça-feira, nós nos encontramos aqui novamente, temos o nosso culto de oração, tem sido uma bênção. Você que tem o desejo no seu coração de vir buscar a Deus, você é nosso convidado. Às 7h30 da noite nós estamos aqui toda terça-feira clamando ao Senhor. Trazemos uma reflexão rápida da palavra e, em seguida, nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus e buscamos a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite que o Senhor preparou para nós. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, podemos louvar o teu nome, pela tua palavra, Senhor, que veio, Jesus querido, nos ensinando, Senhor. Obrigado por tudo que fazes por nós. Ó, Senhor, o Senhor é um Deus tão bom, o Senhor é um Deus presente, tu és um Deus fiel e nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Pedimos também neste momento que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Despeça-nos debaixo das asas do Altíssimo Deus. Nos leve em segurança, Senhor, até a nossa casa, no retorno do nosso lar. E que o Senhor venha abençoar também a nossa semana que se inicia hoje. Que o Senhor esteja conosco, enviando os teus anjos para nos guardar e nos livrar. E também o teu Espírito Santo para nos conduzir durante toda essa semana. Oramos ao Senhor e graças damos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.